Chega mais, galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. Hoje vale muito mesmo a pena ficar comigo até o final desse vídeo. O primeiro react aberto a todos os inscritos do canal. Eu tenho vários react, mas somente para os níveis médio e avançado. Você quer ter acesso a todos os react? Então se torne membro do canal do Axel Colorado, pelo menos do nível médio. O nível médio e avançado tem acesso a todos os reacts deste canal. Então vamos lá. O react de hoje, ele é um corte de uma entrevista lá do Muricy Ramalho para o Duda Garbi, né? Aliás, um péssimo entrevistador, é a minha opinião, não tem cultura, né? A entrevista dele pro Galvão Bueno deu uma entrevista para ele e não foi uma coisa que foi muito legal. Mas vamos lá. Iniciando o fluxo e seguindo o fluxo. Vamos começar o react. Você lembra bem do jogo contra o Corinthians no Pacaembu? Ah, me lembro demais, cara. Me lembro demais. E é uma coisa que depois do tempo de futebol, fui trabalhar como comentarista da Globo e da Sport TV. Fiquei 4 anos, né? E eu queria um dia... Aqui o Muricy, né, o Duda Garbi pergunta para o Muricy sobre aquele famoso jogo de 2005 lá no Pacaembu, onde o Inter terminaram de roubar o Inter. Além da anulação dos 11 jogos, também houve aquele pênalti absurdo no Tinga, que ele acabou sendo expulso. Seguindo o fluxo. Encontrar o árbitro. Eu falei, pô, eu quero encontrar esse cara, que eu quero perguntar pra ele que loucura que ele fez, cara. Né? Que ele trabalhava também na Sport TV de Minas. Sim, mais presente. Mas eu nunca consegui falar com ele, né? Porque foi loucura o que ele fez, entendeu? Foi uma loucura, porque nos tirou um dos principais jogadores nossos, não deu pênalti, sabe? Então, expulsou. Então, uma coisa maluca, né, cara? Uma coisa que... Márcio Rezende de Freitas, último jogo da vida dele. Último jogo da vida dele. Vocês só analisem e pensem bem no que eu vou dizer agora. Tá? Último jogo da vida do cara como árbitro, né? Sei lá. Pensem aí no que eu tô pensando também, tá? E aí esse cara aí é comentarista da Globo Minas de arbitragem. Tá? Um tapa na cara da gente. Tentaram botar ele para comentar nacional, mas a torcida do Inter... foi lá e massacrou. Massacrou e o cara ficou lá em Minas, né? Que é uma barbaridade. Seguindo o fluxo. E o trabalho foi muito gigante, muito grande para chegar naquele momento. Muito grande, entendeu? Um trabalho muito bem feito, né? Que simplesmente o cara vem e te tira assim, cara. Né? Então foi terrível pra gente, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade de perguntar o que ele pensou naquele momento, né? Olha, ele vai mais pra frente aqui, o Muricy Ramalho vai falar sobre as dificuldades que ele teve, né, para montar aquele time, né, o que aconteceu, como o clube do Internacional estava se transformando num clube médio. O Inter, infelizmente, naqueles dias lá, quem viveu os anos 90, principalmente ali de 98 até 2004, mais ou menos, quando a gente começou a disputar pelo menos uma Sul-Americana, 2004, 2005, então a dificuldade vem e te arrancam um título da tua mão. Então esse Márcio Rezende é um pilantra, é um vagabundo, um nojento. E olha, esse último jogo da carreira do cara, vocês pensem no que eu tô querendo dizer, né? Seguindo o fluxo. E o lance exatamente, porque na tua visão, onde tu tava, tu não teve dúvida. Não, claro, não tinha dúvida, O cara deu uma... E outra, você tem que pegar, esse aqui é o problema, os árbitros fazem isso, eles estudam o jogo, eles estudam o jogador. A importância O goleiro, ele tinha essa mania de dar essa voadora. Fábio Costa, ele dava voadora mesmo, cara, isso é uma coisa dele. E ele deu a voadora, e pegou feio o Tinga, entendeu? Não machucou porque Deus não quis, entendeu? Então, Foi uma jogada absurda. Eu tenho um vídeo aí, né, no meu canal. Aqueles que não viram, procura aí no playlist aí. Falando sobre 2005, o ano que não terminou. E foi um dos pênaltis mais brutais que eu já vi. E uma roubalheira das mais nojentas. A própria transmissão da Rede Esgoto, Arnaldo César Coelho, no ato disse, foi pênalti. Foi pênalti. Seguindo, as características do jogador. Porque isso era dele. O Fábio dava essa voadora, né? Não foi a primeira. Sim. Então o juiz com certeza sabe disso, né? O juiz com certeza sabia dessa dificuldade que o jogador tinha, né? E aí aconteceu isso, né? E aí depois também veio o negócio do apito, né? Que nós pra você ter uma ideia, né? Nós fomos fazer um jogo contra o Fluminense lá em Porto Alegre. E a gente estava concentrado, eu morava até nesse hotel ali perto do Beira Rio. E a gente estava concentrado, e nesse dia a gente foi dormir, né, em primeiro lugar. Vamos dormir em primeiro lugar, pô, beleza, estamos em primeiro tudo. E no dia seguinte, foi café da manhã, pô, acabamos em terceiro. Falei, o que aconteceu, cara? Não, o cara mudou lá os resultados, não sei o quê, e nós fomos
Aqui eu preciso me ater um pouco. Isso aqui foi horrível. Nós todos colorados, quem lembra, né? Fomos dormir em primeiro e eu me lembro que lá pelas 11 da manhã, tá? Dormi até mais tarde, né? E aí liguei o rádio, o Inter estava em terceiro no campeonato, porque o tal do Luiz Sveiter anulou 11 jogos, sendo que 3 o Corinthians tinha perdido 2 e empatado 1. Tá? Atenção, o que aconteceu, e eu me lembro muito bem, poucos lembram disso, o tal do Luiz Sveiter foi no tal do Bem Amigos do Galvão Bueno, né? Da Rede Esgoto. E o que a gente viu no programa foi o seguinte, o Sveiter, esse não estava querendo anular os jogos, mas a pressão de Galvão Bueno, né? E seus cupinchas lá da Rede Esgoto lá, pressionando o Sveiter para anular os jogos. E quando terminou o programa, você sentia assim que, meu Deus, o cara já não estava tão, assim, ele não estava tão convicto, o Sveiter, no início do programa, quanto no final do programa. Então, quando você vai fazer um movimento desse, você usa a mídia sim, porque você precisa preparar a cabeça das pessoas, tá? Seguindo o fluxo. Terceiro lugar. Então, foi terrível pra gente que lutou tanto para construir um novo time, construir um novo Inter e chegar onde nós chegamos, né? Nessa entrevista que eu te citei, vocês terem uma ideia, aquele jogo contra o Fluminense foi 1-1, tá? O Fluminense saiu na frente, o Inter empatou com um golaço de falta do Jorge Wagner. No final do jogo teve uma pancadaria entre torcida e polícia militar. E o clima no estádio estava muito pesado, tá, pessoal? O clima estava horrível! Por isso que a torcida estava tão frustrada aquele dia. Com tantos anos de sofrimento, a gente vendo que o time se encaminhava, que tinha estofo para ser campeão brasileiro. Então me lembro que aquele domingo foi um domingo horrível. E o Inter ainda empatou o jogo com o Fluminense, né? E teve aquela pancadaria com a torcida, fruto da frustração do torcedor colorado com aquele roubo. Seguindo o fluxo. ele diz que é muito fácil manipular um jogo. Né? Ele dá detalhes assim de como se pode se manipular um jogo, de quão fácil é o árbitro reverter uma que outra coisa para fazer com que o jogo ande, claro, né, de acordo. Mas é claro, isso aqui, eu tenho uma tese. É mais fácil roubar no Brasileiro de 38 rodadas do que roubar na Copa do Brasil, do que se o brasileiro antigamente classificava, tinha oitavas de final. É mais difícil roubar. Agora no Campeonato 38 é muito mais fácil. Tu entra lá, amarelo o teu zagueiro, tu quer prejudicar o time, amarelo o zagueiro do cara no primeiro tempo, tá? O que mais? Você inverte falta, você vai cozinhando o cara. Então esse aí, o Duda Garbi, esse aí, o gremista aí, nojento, ele tá dizendo o seguinte, ele tá dizendo que ele é nojento não por ser gremista, né? Porque é uma coisa muito importante falar. Tem um monte de colorado nojento também, mas seguindo o fluxo. Então ele tá falando sobre o Edilson Pereira de Carvalho, que deu, né, uma entrevista lá num podcast, o cara entrevistar o cara desse, mas tudo bem. Ele disse que é muito fácil manipular. E sim, um campeonato de 38 rodadas é muito mais fácil de manipular, sim. Certo? Seguindo o fluxo. Vendo, eu sei que tu não viu, né, tu disse, mas assim, sabendo dessas coisas, mexe ainda mais com aquele sentimento de que aconteceu em 2005, de tipo de que, de fato, o título poderia ter... Porque o que acontece? Às vezes, cara, depois de muitos anos, você não quer nem saber mais dessa história, sabe? Nem quero saber desse depoimento dele, porque já, sabe, eu acho que também já pagou, acho que a consciência mesmo tá dele, ele já se entregando assim, falando que dá pra manipular, então até tira aquele brilho que é o futebol, né? De um cara pensar desse jeito como ele pensou, né? Então, eu às vezes até evito ouvir essas coisas, porque é uma coisa horrível, né, cara? Porque a gente... Isso aqui tira o brilho do que é o futebol, realmente, a gente se sente lesado, porque o amor ao clube que a gente tem, né, a gente leva isso, né, na nossa vida. É claro que é a coisa mais importante das menos importantes, tá? Os seguidores do Axel aqui, né, os inscritos do meu canal tem que pensar como eu. Não, o time perdeu um jogo, o cara acabou a vida. Não, é só... tem que ser diversão, se é mais que isso é doença mental, tá? Então, mas é frustrante isso aí, pessoal. É muito frustrante. Vinha um cara lá e arrancar na mão grande lá todo um trabalho que havia sido feito. Os caras entram em campo para jogar futebol e tem uma pessoa que já vai lá para manipular o que tá... É bizarro. E outra, e é milhões de pessoas que torcem para aquele time, né? Para aquele ou para outro time, ou para vários times, milhões de pessoas. Isso é uma coisa louca, cara, de um personagem desse fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, às vezes, eu não quero nem ouvir um cara desse. Não, eu não tenho nenhuma dúvida que vocês estão inseridos, né? Vocês trabalharam um ano. E como eu sempre digo, sendo bem sincero a vocês, em 2005, muitos colorados largaram o futebol e nunca mais acompanharam. Pegaram um nojo, um asco. E eu me lembro que eu andava perdido, olhando pro chão,
sabe, sem saber onde é que eu tava com aquilo que aconteceu. Quando aquele jogo terminou, mas antes, né, ninguém lembra também, né, o Inter chegou a estar 14 pontos atrás do Corinthians. E chegou naquele jogo só 3 atrás. O Inter buscou 11 de 14. Ninguém lembra. Só eu lembro disso aí. Ninguém lembra. Seguindo o fluxo. Aí os caras vêm em roubo. Inteiro. Caramba. Eu lembro que eu trabalhava na imprensa, tá? Em 2005 eu era estagiário da Band. E o Grêmio tava na Série B. E o Inter tava brigando pelo título, né? E tudo mais que deu, assim. E esse negócio foi tão grande que eu me lembro que alguém... olha que loucura. Eu lembro que um cara entrou na Justiça Comum reivindicando os direitos do Inter. E aí... Acho que a justiça na época disse assim, avisou o Inter, ó, se esse cara continuar, vocês serão punidos por ano que vem. Porque o Inter, sendo vice que foi pra Libertadores, que acabou ganhando. Claro, ganhou de mim. Esse que é o pior. Deixa eu dar um pause aqui. Esse cara aqui, ele não tem nenhuma cultura geral, cultura artística, musical, de literatura. A entrevista dele com o Galvão Bueno foi uma porcaria, porque ele é um cara que não tem cultura e ele mostra que não tem nenhuma cultura futebolística. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou te dizer exatamente o que aconteceu. O Papa Léo, que faleceu naquele acidente da Gol, lá em 2007, tá? Aquele acidente da Gol em 2007, lá em São Paulo, que o avião desceu, passou direto e bateu no prédio, explodiu, tá? Ele usou um laranja. Ele tinha, eu tinha um negócio lá no prédio que o Papa Léo tinha, então eu sabia de tudo que estava acontecendo. Então ele usou um laranja. Esse laranja entrou na Justiça Comum e o Papaléu, né, digamos assim, ele foi instruído pela diretoria do Inter. Vamos fazer isso aí, vamos fazer esse movimento. E não foi a Justiça que disse que o Inter não ia jogar ali a Libertadores. Sabe quem foi? A Comebol e a CBF, eu me lembro. O Inter foi ameaçado pela Comebol e a CBF, que se não tirasse, eles sabiam que era um laranja, ninguém é idiota, né? Que se o cara não tirasse ação, o Inter não ia jogar Libertadores. Ainda teve isso, ainda teve esse gosto de fel, porque na época eu me lembro, eu quero que vá até o final, eu quero que se exploda. Pois o Brasiliense entrou lá em 2000, mas o cara que entrou era senador da República por Brasília, e aí ele foi até o final. Os caras tiveram que fazer o campeonato lá, pegar o jeito da Série B, fazer a Taça João Avelange, tá? Que foi até a final foi Vasco e o São Caetano, pra vocês terem uma ideia, pessoal. Então esse cara tá falando uma baita de uma bobagem. Então é que a justiça disse. Quem nos chantageou foi a Comebol mais a CBF. Tirem ação na Justiça Comum, senão vocês não jogam Libertadores. Seguindo o fluxo. Agora ele vai falar que ele preparou o time campeão do Inter, campeão da Libertadores e do mundo. É verdade. Eu fiz um time pra ganhar de mim. Sou um baita técnico, cara. Cheguei no Beira-Rio depois do jogo e falei, meu, caramba, fiz um time pra ganhar de mim, cara, pra ir pro Mundial e tudo aí. Pô. Tu foi campeão e vice da Libertadores de 2006, então, cara. Vê se pode, cara. Então, é até engraçado, até hoje quando eu encontro minha turma, bom, às vezes quando eu falo com meus amigos lá, isso aí eu não esqueço, falei, pô, eu um técnico que fez um time pra ganhar de mim mesmo, cara. Então verdade. Eu me lembro, cara, que tem uma coisa que é curiosa, né? Ficou sensacional. Para aqueles, várias vezes eu fiz vídeo aqui falando que eu respeito o Abel Braga, que eu tenho uma consideração muito grande pela pessoa dele. É um cara que teve humildade de ouvir os outros. Isso só cresceu muito no meu conceito. Mas a grande verdade é que quem preparou o time para ele em 2006 foi o Muricy Ramalho. Tá aqui o próprio Muricy falando. Seguindo o fluxo, vocês vão ver mais coisas aí. Ajeitou o time e o Abel... Isso chegava em ti, óbvio, né? Não, chegava ele várias vezes me agradeceu, pô. Várias vezes quando eu encontro com ele, pô, eu te agradeço, eu nunca mais vou esquecer de você, porque você fez um time, montou pra mim, eu fui lá, só ganhei de você e depois ganhei o Mundial, né? Então que depois rolou no Fluminense isso também, né? Mas eu fico, claro, aí depois no Fluminense também. Mas eu falei, eu fico feliz primeiro pelo Internacional, porque foi um trabalho muito bem feito, dificílimo pra acontecer, muito difícil fazer outra vez. Tipo... Então tá aí, ó. Muricy dizendo que o próprio Abel agradeceu a ele por ter montado o time campeão da Libertadores e do mundo. Com o adendo que em 2006 o Fernando Carvalho fez um churrasco na casa dele, ele tinha perdido o gauchão, tu vai jogar com o meu time agora. E mudou umas 4 peças ali, aí o time engrenou. E no final do Mundial, houve aquele treinamento antes do jogo contra o Barcelona, em que o Klemer, o Yarley e o Fernandão chegaram e falaram, ó chefe, desse teu esquema não dá, nós estamos tomando 4 do time reserva. Então, esses adendos aí. Mas aí no Fluminense também. No Fluminense, o Abel tinha assim, o Muricy montou o time do Fluminense campeão brasileiro, o Abel pegou e foi campeão brasileiro depois. E agradeceu a ele. Então não é mais o Axel que tá falando, tá?
É isso que eu falo. Meus respeitos ao Abel Braga, sim. Ah, seguindo o fluxo. Trabalho, é só pessoas como o Fernando mesmo, que outras pessoas que tinham lá, que encararam o negócio e aí deu tudo aquilo, né? E aí depois veio o Abel só pôs lá a cerejinha do bolo lá e ganhou de mim ainda, isso que é o engraçado, né? Mas o que fica é o trabalho, né, cara? Porque a gente tem a satisfação, mesmo quando às vezes você não ganha, mas você vê que o trabalho foi muito bem feito e você deixou alguma coisa lá naquele lugar, né? Porra! Então, eu sei, faz um tempo que eu não vou para Porto Alegre, mas quando eu vou, é uma loucura, assim, no aeroporto, nos lugares que eu ando, no restaurante. O teu reconhecimento, porque né? as pessoas reconhecem, cara, isso pra gente sabe, pra gente é demais isso, o reconhecimento, depois de estar muitos anos que não tá mais lá, né? Isso mexe com a... Esse aqui é um dos maiores técnicos. Esse sim, viu, o balde de aço? E não o Maionese, que tu fez um vídeo dizendo que Maionese mito, um dos maiores técnicos da história do Inter. Esse aqui pegou o Inter como quase um clube médio. E nas entrevistas, desde que ele chegou, disse: esse clube é muito grande, esse clube é muito grande. Teve hombridade, trabalhou duro, firme e montou um grande time. Montou um grande time. Azar dele também, né? Que foi pro treinar São Paulo e perdeu a chance de botar a cereja no bolo. Que foi o Abel que botou. Mas esse, pra mim, é o quarto treinador mais importante da história do Internacional. Muricy Ramalho. É assim, pelo todo o trabalho que ele teve. Seguindo o fluxo. Feliz quando eu vou para Porto Alegre, quando encontro com pessoas assim. E eles não esquecem, a verdade é que eles não esquecem, porque o trabalho foi muito bem feito. Cara, a loucura, Muricy, que ano que vem é 20 anos, cara, disso. Então, faz 20 tempo, anos, né? cara. Eu tô ficando velho, isso que é o pior, cara. O pior nem lembra desse negócio aí, cara. Faz 20 anos disso, 20 cara. anos, cara. Pra nós finalizar esse assunto, assim, tu disse várias vezes que foi um trabalho muito difícil, Tenta me Presta exemplificar algo prático, assim, de um exemplo de uma dificuldade que vocês tiveram ali, que vocês conseguiram superar. Então, o que era o mais difícil, cara, é que como o Internacional, nessa época, estava muito mal financeiramente, e isso no futebol, no meio do futebol, todo mundo sabe, entendeu? Então, e nós ficamos, sabe, sem quase nem jogador, então nós ficamos quase que as férias todas dos jogadores, ligando para alguns jogadores para vir jogar no Internacional, só que a gente não tinha como oferecer, sabe? Oferecer um bom salário, oferecer luvas, por exemplo, entendeu? Porque... Pensa numa situação dessas. Hoje, esses Nutella da vida, esses torcedorzinhos Nutella aí, esse bando de PM, esse bando aí de paçoca, tá? Ai, não sei o que, aí Vandeco, aí Bagre Henrique, não chama de Bagre. Vocês, olha, cara, eu não vou nem dizer. Olha isso aqui, olha o que é um homem de verdade. Passou ligando pros caras pra convencer, porque o Inter tinha fama de mal pagador, tá? Porque o Inter não tinha dinheiro. Vocês que frequentam esse estádio maravilhoso, que já pegaram o Inter bicampeão da Libertadores, campeão do mundo, mas vocês têm que aprender com isso aqui. Aprendam com o passado. Aprendam com um cara desse. Seguindo o fluxo. A gente estava muito mal, então esse foi um trabalho dificílimo que a gente tinha que fazer, convencer a pessoa, fora, aqui é o novo Inter, cara, a gente está reformando o Inter, entendeu? Vamos fazer uma coisa séria, mas não paga, aquelas coisas, né, que tem. Sim. E a gente convencia os caras, ficamos lá 15 dias nas nossas férias, convencendo as pessoas, fizemos um time, claro que não era um super time, mas mesclamos com nossos meninos, né? E aí esse trabalho foi fantástico, a gente não esquece, porque era dia a dia. Alguma contratação, assim. Olha só, o cara abriu mão de 15 dias das férias dele pra ficar ligando. Claro, eu já critiquei. O Axel, tu criticou o Muricy, tu criticou o Tchatcho Kudê por ligar pra jogador. Eu critiquei. Mas aqui o Inter tava um clubinho. Tava um clube médio. E ele era um cara do meio do futebol que ele começou a ligar pros caras pra convencer, porque o Fernando Carvalho tava queimado. Não é o clube gigantesco que hoje nós temos com a estrutura que a gente tem do treinador ficar ligando. Não, era uma outra realidade, pessoal. Uma outra realidade. Seguindo o fluxo. Assim, tipo assim, a gente precisava de um líder, né? Uhum. A gente precisava de um líder porque como a gente ficou com poucos jogadores, então a gente optou por a molecada. E todos muito talentosos, só que cara bom. Porra. Mas tinha 17 anos. Claro. Né? Aí o que acontece? A gente precisava de um líder, né? E aí eu tinha um jogador que foi meu jogador no Náutico, que era o Sangalete. O Sangalete era um zagueiro e a gente jogava com o líbero. Falei, pô, não tem coisa melhor que tem o líbero e o cara, ele é líder e líder do bom. Porque tem um líder bom e tem um ruim, né, cara? Esse era o cara do bem. E eu falei, Fernando, nós precisamos de um cara experiente na defesa, um cara que ele vai liderança, vai ser capitão do time. Ele falou, quem é? Ele acreditava muito em mim. Eu falei, tem o Sangalete. Aí liguei pro Sangalete, pô, tem um novo projeto. Mas município, não sei o que, reclamou. Não, vem que, tá difícil. Cara, pensem bem. Atenção! Nutelas do canal, ou que vem me incomodar, haters. O Sangalete estava no Náutico e titubeou para vir pro Inter, porque o Inter tinha fama de mal pagador. Olha o trabalho que
que esse cara teve aqui, que esse homem aqui teve. Parabéns, Muricy Ramalho. Diferente aqui, vai ser um negócio bom. E o Sangalete foi um cara que organizou, me ajudou a organizar as coisas, organizar a molecada, organizar a nossa defesa, que é uma defesa muito forte. Então esse foi um cara que ajudou demais a gente, cara. E que curioso, na época o Sangalete jogava de líbero. Uma época o Muricy jogava com 3-5-2, porque ele fez o que dava pra fazer no Inter. Era um horror o time do Inter. E ele jogou uma época o 3-5-2. Eu me lembro, eu ia nos jogos. O Sangalete centralizado, no lado direito o Wilson, e no lado esquerdo, sabe quem? Edinho, o Podrinho, Edinho, o Bagre, horroroso, que tive que aguentar muitos anos da minha vida aquele cara jogando com a camisa do Inter. Mas eu me lembro claramente disso aí, tá? Seguindo, Flávio. História não traz de forma tão cristalina o Sangalete nesse papel, sabe? Passou, legal de ser citado. Passou desapercebido, mas porque tem jogadores que não, assim, não chamam muita atenção, entendeu? Mas ele pro time era muito importante, tá? Era muito importante pela liderança dele, a liderança boa, né? A liderança de querer aparecer, porque às vezes o cara chama muita atenção porque aparece, dá muitas entrevistas. Não, o Sangalete era um cara muito discreto, né? Mas ele fez muita diferença no nosso começo. Legal, um bom depoimento. Durante a nossa... Por gentileza, Posso só o experimento. Interessante, né? Esse depoimento falando do Sangalete, né? É um cara experiente que veio para dar aquele estofo para a gurizada, né? E como ele falou, um líder do bem. Eu nunca tinha ouvido falar do Sangalete, nunca tinha ouvido falar, mas ele disse que nos bastidores ele funcionava muito bem, né? Cara que batia muito bem na bola, o Sangalete, eu me lembro disso aí também. Seguindo, Flávio. Eu tentei cortar aqui, ó. Isso aqui tá bom. Essa carninha laspiada, deixa eu te dar o... Isso aqui é muito importante, Muricy, por favor. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Tá bom. Não, bom não, tá maravilhoso, né? Isso aqui é... Bom mesmo. Tu até te arrependeu de ter comido um pouco antes, né? Mas não tem mais fazer um esforço aí. Olha aqui, tu falou antes ali, pô, eu montei o time e o Inter acabou ganhando, né? Sabe que eu sou gremista ferrenho. Bem gremista. Mas sou profissional também. Claro. Né? Mas aquela bola, até hoje eu fico, por que o Rogério Ceni não segurou bem seguradinha aquela bolinha? Assim? Ele soltou, né? Até me perguntei pra ele algumas vezes, cara, o que aconteceu? E ele, porra, não consegui pegar. Meu pai é colorado, sempre tem essa história. Mas ó, Essa bola aqui é uma história muito legal. Sabe quem é que foi crucial nesse gol aqui? Fabiano Heller. E o Fabiano Heller disse num podcast que ele pensou assim, ó, o Jorge Wagner bateu aquela falta, né, dando aquela trivela, a bola vinha girando assim, né, num sistema violento. E ele pensou, ele vai tentar pegar a bola. O Rogério, não, lembrei, ele vai tentar fazer 2 lances. Esse tipo de bola o Rogério vai tentar dar aquele 2 lances, né, daquele tapa para baixo, aquela quicada, ou dar um tapa e depois segurar. E aí que a inteligência do Fabiano Heller já colou nele quando deu aquele estalo ali que a bola ele não conseguiu segurar a bola ou tentou fazer os dois tempos. Aí ele disputou a bola com o Ceni, sobrou pro Fernandão e o resto é história. Seguindo. a tua trajetória posterior é louco isso, né? Como tu ainda não tinha os títulos, tu achou, porra, velho, monta um time, os caras me ganham. Tu ainda não tinha a série de, por exemplo, tricampeonato do São Paulo, né? Não tinha assim um super campeonato, né? Mas assim, eu aproveitei muitas as oportunidades que, por exemplo, às vezes não ganhei, entendeu? E aproveitei as que ganhei também, né? Pra me preparar e pra não, porque a porrada é dura, cara. A pancada não é fácil. Você tá perto, cara. Você tá perto de uma Libertadores. Você tá perto de um Mundial, cara. E aí você perde essa chance, né? Nós fizemos contra o Inter lá no finalzinho do jogo, o jogador nosso embaixo da trave. Perdeu o gol e ali a gente com certeza podia virar, porque o Internacional perdeu um jogador, né? Foi expulso. Então, mas eu sou um cara assim, sou muito determinado nas coisas, entendeu? E eu falo, não posso desistir, cara. Porque se eu cheguei até aqui, pô, cheguei na Libertadores, cheguei no São Paulo, fui pra Libertadores, final Libertadores, alguma coisa eu tenho. Pessoal, fantástico, fantástico, fantástico. Parabéns. Os meus aplausos a Muricy Ramalho pela sua competência, pelo seu caráter, por ser, na minha opinião, o 4º treinador mais importante da história do Internacional, sem sombra de dúvidas. E eu queria fazer muito esse react público para todo mundo, os inscritos e não os inscritos, para os membros também, né? Então aqui está meu ponto de vista sobre, para mim, um dos 4 treinadores mais importantes da história do Inter. Então você que não é membro, se torne membro, pelo menos do nível médio. E você vai ter acesso a muitos e muitos outros react aí.
É react ao Baldo de Aço, a entrevista do Falcão, react do Gordo do Vozes, que mais? Do gremista Lulu Dias. Tem uma série de reacts que eu fiz lá, que vale muito a pena você acessar, se tornando membro desse canal. Além disso, você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, também você compartilhe esse vídeo, também dê um like nesse vídeo para dar uma força para o canal do OxyCloud. Um grande abraço, um bom final de semana e fique com Deus.